Bom, a apresentação vai ter em duas partes. Uma, nós vamos apresentar uma conceituação geral, o que é conhecimento, o que é gestão do conhecimento, conhecimento tácito, o que é uma empresa familiar na visão de um acadêmico, enfim. E depois apresentar aquilo que facilita o compartilhamento do conhecimento tácito, aquilo que dificulta e aquilo que é fundamental para que aconteça esse compartilhamento do conhecimento. A palavra conhecimento, ela tem um conceito bastante antigo. Lá Platão, já no século IV a.C., já dizia que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, ou seja, não é um dogma, você crê e não tem que provar. Mas, ao longo do tempo, o conceito evoluiu. Na antiguidade, o conhecimento era muito ligado ao crescimento pessoal, de satisfação do indivíduo. Na Revolução Industrial, o conceito foi associado ao trabalho, à função social. E na era moderna, o conhecimento é efetivamente o principal ativo das organizações e que é disseminado nos produtos, processos e sistemas. E dos conceitos atuais acadêmicos para conhecimento é que é uma mistura de experiência, valores, informação, insights, e que proporcionam uma estrutura para incorporar novas experiências e informações. Mas o importante é que o conhecimento, deixa eu pegar a minha antena no meu Fusquinha de 1975. O que é importante é que o conhecimento, ele surge da cognição, do raciocínio mental, a partir de informação e a partir de dados. Mas o conhecimento é sempre menos do que a competência e menos do que a sabedoria. Porque isso aqui é resultado do conhecimento desde que tenha tido uma interação com o meio ambiente e com mais pessoas. E aí se fala na sociedade pós-capitalista, que é a chamada sociedade do conhecimento, que é aquela em que os ativos intangíveis, que são os conhecimentos, a expertise, a tecnologia, são tão ou mais importantes até do que os tangíveis, como equipamento, dinheiro, instalações, matéria-prima, que são os fatores de produção. Por isso que hoje, efetivamente, 100 gramas de um smartphone custam 1000 vezes mais do que 100 gramas de um biscoito, infelizmente. Né? Infelizmente, porque tem muito mais conhecimento no smartphone do que em 100 gramas de biscoito. Porque é o conhecimento. Tá? Então, na nova economia ou do conhecimento, o conhecimento é o principal fator de produção, de agregação de valor, de produtividade e crescimento. Eu até diria, comentando com o professor Meri, que hoje o Marx não conseguiria mais seguidores, porque no tempo dele existia a exploração do capital à mão de obra. Então a bandeira da União Soviética era um martelo e era uma foice, era a mão de obra. Hoje não tem mais isso. Hoje é o conhecimento que explora o capital. Quem tem o conhecimento, o software, né, o high-tech, ele é que explora o capital. Só eu tenho o conhecimento, se quer, senão eu dou para outro. Ou eu vendo para outro. Pode continuar. E o conhecimento organizacional, praticamente é a combinação de pessoas com suas competências individuais e relacionamentos, tecnologias e processos. O fato é que hoje, a única vantagem sustentável que uma empresa tem é aquela que ela coletivamente sabe a eficiência com que ela usa esse conhecimento, esse saber, e a prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos. E aí chegamos a dois tipos de conhecimento organizacional: o explícito e o tácito, que é o foco da nossa apresentação, da minha apresentação. O explícito é um conhecimento formal, ele é expresso em palavras, números, em códigos, em sistemas. Ele é de fácil compartilhamento e está no papel ou em qualquer plataforma digital, memórias, relatos, enfim, é o conhecimento que está aí para quem quiser pegar. Já o tácito não. O tácito é um conhecimento informal, ele é altamente pessoal, ele é difícil de articular, de colocar em palavras, em textos, em imagens, diagramas. Ele é um conhecimento procedural. Ele é pessoal, ele é específico de um determinado contexto e envolve modelos mentais em que você relaciona aquele fato presente com fatos passados. Ou seja, a origem desse conhecimento é a experiência, é a ação, e que depende muito das ideias e emoções de cada um. É um conhecimento
que pode ser transmitido só pelo exemplo, sem palavras. Eu sempre lembro que o Neymar está tendo uma grande oportunidade de jogar com alguém que é o maior jogador do mundo, que é o Messi. Se pedisse para o Messi explicar numa sala de aula como é que ele faz gol, ele não tem competência para isso. Então o Neymar tem que ver como é que o Messi joga para aprender. Isso é o compartilhamento do conhecimento tácito, ele é procedural. Você não tem que voltar. O conhecimento tácito, ele é relacionado a vivências, reflexões, internalizações e talentos que são inerentes a cada pessoa. Por isso que a transmissão desse tipo de conhecimento só se dá pela socialização, pela convivência física, pela observação e pela imitação. Ele não é por explicação verbal. E grande parte do capital intelectual de uma organização é justamente em conhecimento tácito, que é calcado em experiência, discernimento, intuição, valores e crenças. E se constituem na principal vantagem competitiva de uma organização, porque ele é raro, ele é difícil de imitar, ou seja, ele é não substituível, porque é daquela pessoa em si. Tudo isso porque esse processo do conhecimento tácito, ele envolve fatores que fazem parte do desenvolvimento intelectual do ser humano, né? Como atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. Ou também, lembra-se, que o conhecimento tácito é aquele que o indivíduo construiu ao longo da vida, que permanece restrito à sua cabeça. Geralmente ele é difícil de ser formalizado ou explicado porque ele é subjetivo. Ele é inerente às habilidades da pessoa que o detém, ou seja, é um know-how subjetivo. Isso é muito importante de lembrar, porque tem muito, vamos chamar de patriarca, tem muito patriarca que tem a sua formação, o seu conhecimento da vida prática, do dia a dia. Aí vem um filho da universidade, um outro tipo de conhecimento, que não é superior e não é inferior. Ele é complementar o conhecimento acadêmico com o conhecimento prático. O professor quer falar bobagem, enfim, se fala hoje em gestão do conhecimento, como a gestão de PCP, de recursos humanos, de matéria assim por diante. Nada mais é do que a gestão dos ativos intangíveis da organização, ou seja, é a gestão do capital humano, com suas competências individuais, do capital estrutural, que é a rede de relacionamentos internos, e o capital de clientes. Isso é o capital intelectual de uma empresa, que é um capital não tangível. Não dá para tocar a mão, não é dinheiro, não é equipamento, não é material, é algo intangível. Consequentemente, na passagem de bastão, o sucesso na transmissão do poder está ligado a esse eficaz compartilhamento do conhecimento tácito entre o sucedido e o sucessor. Segundo esse autor, a gente sempre sabe mais do que consegue expressar. Então, se você encosta um filho no pai para aprender, ele vai aprender muito, porque tem muita coisa que o pai não sabe expressar, mas pela parte procedural, ele transmite isso para o seu filho. Olha só que interessante isso aqui. Eu fiz só um balanço rápido aqui das empresas familiares. No Brasil, 90% dos 300 maiores grupos nacionais são empresa familiar. Empregam mais de 60% da força de trabalho. Surgiram no Brasil logo lá, 34 anos depois do descobrimento, quando vieram colonizar o Brasil com as capitanias hereditárias. O fato é que a empresa familiar tem uma importância ímpar em toda a história do capitalismo até os dias de hoje. E aqui eu queria fixar bem como é que esse acadêmico vê a empresa familiar. A empresa familiar não é só aquela que possui propriedade sobre a empresa, é aquela que influencia nas diretrizes da gestão estratégica da empresa e também tem seus valores impregnados na empresa e também determina o processo sucessório. Isso é empresa familiar. Não é só ter dinheiro lá dentro, é ter influência lá dentro. A idade média das empresas brasileiras é de 8,7 anos. Menos de 25% passam dos 14 anos. E apenas 1% passam dos 70. Olha que coisa impressionante. Entre mentes, tem um hotel lá em Tóquio, que está no ano 749 e que já está na 48ª geração. Tem uma instituição na Inglaterra que associa as empresas no mundo familiares que têm mais de 200 anos. E chegaram à conclusão
né, de que para que uma empresa perdure é fundamental que o empresário saiba a hora de passar o bastão e o sucessor saiba esperar a sua hora e entender que ele tem que se preparar para suceder. Não é algo automático, ele tem que se preparar para suceder. E a continuidade de uma empresa só se faz possível se todos entenderem que ela, a empresa, deve estar acima de qualquer indivíduo ou de grupo. Isso está naquela instituição lá na Inglaterra. Bom, chegando agora sobre o compartilhamento do conhecimento tácito entre o sucedido e o sucessor, esse compartilhamento envolve a cultura organizacional, que é o conjunto de valores, crenças, suposições e símbolos, envolve a reputação, que é a imagem percebida da empresa, envolve o capital humano, que é o conhecimento acumulado, as competências, e as networks. O conhecimento tácito pode ser comparado a um iceberg. Só apenas 10% consegue ser explicitado. 90% continua desconhecido. Ainda falando sobre esse compartilhamento, a maior parte desse compartilhamento se dá através do fazer junto entre o sucedido e o sucessor. Não é só estar junto, é fazer junto. O fazer é muito importante, muito mais do que só estar junto, é fazer junto. Grande parte do conhecimento tácito, já falamos, é composto de valores, princípios, crenças e visão de mundo, que respeitados e adequados aos novos momentos, eles evitam descontinuidade ou ruptura na história da empresa. E esse compartilhamento depende muito de respeito mútuo, sinergia, a vontade de fazer uma construção conjunta de novos conhecimentos entre o sucedido e o sucessor, uma complementaridade, ninguém é completo, um tem que completar o outro, um sentido de missão, uma responsabilidade quanto à sustentabilidade econômica, social, ambiental, humildade. Isso aqui é importante, a percepção de que um negócio, depois, na segunda geração, deixa de ser posse da família, passa a ser posse da sociedade. Imagina uma empresa grande na segunda geração, né? Se ela de repente quebra, quanto desemprego, quanto problema para a cidade. Então a empresa deixa de ser da família e passa a ser da sociedade. Mas uma coisa muito importante também é que a maior parte do legado de um sucedido não é o patrimônio que ele deixa, não. É o conhecimento que ele acumulou, principalmente o conhecimento tácito. O compartilhamento do conhecimento tácito, ele inicia-se desde a infância. Na minha tese de doutorado na validação, eu escutei várias histórias assim. O filho ficava brincando debaixo da mesa da reunião. Ele não participa da reunião, não está nem estudando a reunião. Mas só em viver aquele ambiente, já começa a haver um compartilhamento do conhecimento tácito. Então ele começa lá na infância, na família, e ele deve se perenizar enquanto for possível. Na sucessão é importante que o sucedido vá para uma direção estratégica, digamos um conselho consultivo ou de administração, e que o sucessor vá para a direção, digamos, a presidência executiva, né? E para que consiga sempre haver esse compartilhamento, para que não haja uma disputa de poder. O conselho, digamos, dá palpite e avalia, e a presidência, então, executa, faz acontecer. A sucessão empresarial familiar de sucesso não se restringe a uma transmissão de poder e conhecimento. Envolve um intenso diálogo, uma comunicação em dois sentidos. Eu conto sempre uma história que tinha um grande agricultor de arroz em Schroeder, e ele produzia o maior produtor de arroz aqui da região. E ele mandou o filho estudar em Florianópolis, agronomia. O menino foi um grande aluno, depois fez até mestrado. E ele voltou e disse: pai, faz assim, não faz assado. Pai, está fazendo errado. Ele disse: pá. Eu mandei tu estudar para tu ensinar os outros, não a mim. Porque para pai não se ensina. Essa era a visão que o cara tinha, né? Para pai ele não ensina, né? Essa é a visão do passado. Hoje não. Hoje, no compartilhamento, os dois têm que estar no mesmo nível. O sucedido e o sucessor. Um tem que aprender com o outro, porque são conhecimentos diferentes. Então um aprende com o outro, começa a haver também uma evolução sem descontinuidade. Ou seja, na atualidade, o sucedido deixou de ser o mestre, o professor, né, que transmitia conhecimento sem interação. Hoje, com humildade e empatia, ele se adapta aos novos tempos em que as ideias são geradas em conjunto. É o sucedido e o sucessor. Ou seja,
numa sucessão de sucesso, o sucedido deseja continuar aprendendo. E ele conta para isso com a cumplicidade do sucessor, pois ele tem consciência de que o conhecimento tácito, quando compartilhado, reconstruído, o torna atualizado e feliz, porque ele pode continuar participando da empresa. Ele não é uma figura decorativa. Para haver uma qualidade da sucessão empresarial, deve verificar-se na transferência dos elementos. Quando você, na sucessão, transfere poder, responsabilidade e competência. E é justamente o conhecimento tácito que aglutina esses três elementos. A figura seguinte, ela é metafórica de todo o trabalho que eu realizei nesses 5 anos. E caiu do céu de uma hora para outra. Eu queria assim, de alguma forma, expressar como é que vai se integrar um conhecimento velho com um conhecimento novo. Aí isso caiu na minha cabeça aqui, um dia eu vi essa foto, é uma casa na Bélgica. Aí o dono do terreno, o dono da casa, contratou 2 arquitetos e disse, olha, derruba a casa aí, eu vou derrubar a casa para fazer uma casa moderna, nova, bonita. Os caras olharam a construção antiga e se encantaram, o jeito da construção e tal. O que eles fizeram? Eles atualizaram a casa antiga, botaram janelas maiores, mudaram um pouquinho a telha, invernizaram a parede e ficou uma construção bonita. E integraram uma construção nova, totalmente contínua com a construção velha. E ficou um conjunto muito bonito. Algo passado, algo presente, mas com integração total. E é o que a gente vê por fora no Museu da WEG, né? O Museu da WEG tem uma parte fora, né? Essa integração entre o velho e o novo. A WEG tem a parte histórica, né? Os motores, nós juntamos os primeiros motores lá para o museu, né? E tem a parte super moderna. Uma não se choca com a outra. Então isso aqui é o que faz uma sucessão de sucesso. Quando há um compartilhamento de conhecimento total entre o conhecimento acumulado e o novo que está chegando. Agora apresentar as conclusões também da tese, as principais. O que se chama de fatores críticos de sucesso são algumas condições mínimas para que haja esse compartilhamento. É a base, é o baldrame, é o fundamento. Primeira coisa, uma empresa que não pratica governança corporativa tem muita dificuldade nesse compartilhamento entre pai e filho de conhecimento. Outro ponto importante para ver o compartilhamento legal é uma liderança firme, tanto no trabalho como na família. Tem que haver uma liderança forte na família e no trabalho. Outro importante entre o sucedido e o sucessor é o face-to-face, a interação pessoal, porque o compartilhamento do conhecimento tácito é feito olho no olho, é vivendo junto. Não é por plataforma digital, por WhatsApp, por e-mail, não. Tem que viver junto. E viver junto não é viver lado a lado. Esse que eu entrevistei, quando ele resolveu no dia seguinte passar o bastão para o filho, eu perguntei, mas vocês sentaram na mesa, foram para a mesma sala? De jeito nenhum. Mesma mesa? De jeito nenhum. Então, conviver, nós vamos falar mais adiante, não é ficar grudado. É fazer trabalhos juntos, fazer projetos juntos. Isso é o face-to-face. Muito importante é a trajetória ainda ascendente do sucedido. Que se o sucedido já está caindo aos pedaços, aí o compartilhamento realmente é complicado. Ele tem que sair antes, ele tem que sair, se você desculpa apropriar a sua... Ele tem que sair enquanto a pessoa está na curva ainda ascendente. E depois que começa a cair, aí tchau. Tem que começar a ir antes, né? Porque ele tem que estar com uma total posse das suas faculdades. Outra coisa importante é a capacidade do sucedido de contar histórias relevantes, mas despertar emoções do sucessor. Florear a história, contar coisas que ele enfrentou, floreando, para despertar emoções do sucessor. Compreender a importância do networking e, lógico, foco em resultado. Ninguém vai passar um bastão para dizer, ó, vamos só viver bem, não. É conseguir fechar negócio dali para dentro. Mas existem barreiras. E nós vivemos nisso. Nós temos muito apego às tradições. Né? Nós temos a associação dos poloneses, dos húngaros, dos alemães e tal. Linda tradição, linda manter. Só que na empresa, se você é muito apegado à tradição, você impede a evolução. A tradição pode ser um ponto, mas não pode ser uma marca. Eu sempre fiz assim, aí está fuzilado, não pode. Outra barreira é a imaturidade do sucedido
para entender o conhecimento compartilhado. Esse piloto me dizia, ele ia às vezes numa reunião com o pai dele em outra cidade, chegava lá, ele via que o filho de 7, 8 anos era obrigado a ficar na sala escutando o pai falar com o pai dele. Ele ia brincar de futebol, ia brincar na rua, porque ele não tinha maturidade ainda para adquirir aquele conhecimento. Então, como compartilhar uma coisa que uma criança não entende? Outro ponto importante é isso aqui, né? A postura individualista, intimidante, autocrática e autossuficiente do sucedido. Então, antigamente, né, a gente tinha muito medo do pai, né? Então você não tinha dificuldade em compartilhar o conhecimento com ele. Tinha aqui um empresário em Jaraguá que aos 94 anos chamou o primeiro filho e disse, olha, daqui a chave toca a empresa, mas com 94 anos pegar a chave é duro, aí já foi, né? Aí já foi, com 94 anos. Outra barreira é o desinteresse da família pelo negócio. Então, se não há interesse em contar um negócio, não tem por que compartilhar conhecimento. Bom, eu não vou ler isso aqui tudo, tá? Eu vou parar mais ou menos por aqui assim, tá? Quais são, o que facilita o compartilhamento do conhecimento tácito? Primeira coisa é a admiração recíproca. Vamos chamar de pai e filho, fica mais fácil. Se o pai não admirar o filho admirar o pai, está difícil compartilhar conhecimento. Se um se acha muito mais do que o outro, agora, eles são diferentes. Eles são diferentes. E tem que haver esse respeito. Um dos empresários disse, olha, eu passei com o meu filho e fui ficar um mês na Europa. Um mês na Europa. Para ele se arrebentar, né? Para ele sentir como nós podemos ser complementares. Que ele precisa de mim e eu preciso dele. E o filho resolve que vai voltar-se logo. Porque é importante sentir que eles estão diferentes, mas eles são complementares. Outro ponto é uma profunda amizade, uma cumplicidade e respeito aos espaços e privacidade de cada um. Tem pai que gosta de pescar, mas o filho odeia. Não adianta o pai obrigar o filho a pescar para conversar na pescaria. O filho não gosta de pescaria. Respeita a individualidade dele. Respeita a individualidade. Senão a coisa não acontece. Agora, é fundamental o compartilhamento de valores e princípios, uma disposição e ação para o fortalecimento das empresas familiares e societárias. Eu converso muito, aprendo muito com o Dr. Dalidor aqui. Grande parte das empresas, primeiro forma, lógico, um conselho de administração ou consultivo, né? De sócio e tal, e lá no final é o conselho de família, é isso? Lá no final é o conselho de família. Isso é perigoso, porque às vezes as relações familiares estão tão fracas que não se consegue mais recuperar. Aí como é que vai compartilhar conhecimento com um cara que não sabe nem se vai ficar lá, né? O cara desanima. Então é muito importante o conselho de família, cara, que é um conselho que visa dizer para a família assim, olha aqui, ó, a família no mínimo não pode atrapalhar, até tem que ajudar, mas não atrapalha, pelo amor de Deus, mas ajuda, né? De preferência indicando quem serve, quem vai ficar na gestão, quem não vai ficar, né? Separação de família, separação de patrimônio, a gestão, isso tem que estar bem claro, senão dificulta o compartilhamento do conhecimento. E mais só esses três aqui, consciência de que a família está a serviço da empresa e que ela está a serviço da coletividade. Isso é muito, muito importante. E vou pular isso aqui, amor ao trabalho e à família. Os demais nós estamos esmiuçando os primeiros. Agora, tem algo específico de cada um deles, facilitadores, do sucedido e do sucessor. O sucedido tem que ter humildade, desapego ao poder. Um dos entrevistados, o pai, o Sr. Vicente, que eu admiro, conversando muito com ele, disse, olha, eu quero continuar me movimentando, eu não preciso mais estar na boleia, eu vou ao lado, certo? Isso é um desapego ao poder. Isso ajuda muito o compartilhamento do conhecimento, porque eles não estão brigando pelo poder. Eles querem se complementar, ampliar o conhecimento e tocar o negócio para frente. Então é fundamental o desapego ao poder. A consciência de que a vida humana é provisória e a empresa é perene. Quer dizer, a gente sabe, nasce, cresce, né? Envelhece e morre. A empresa não, a empresa tem que continuar. Então alguém tem que estar pronto antes de eu partir. Determinação em acelerar a competência. Gente, cada dia é um dia. Gente que fica velho, tem mais de 60, hoje está com aumento, está doente, então tem que se acelerar esse compartilhamento, porque de repente você falta, mas o cara está preparado, ou o mais preparado possível. Outra coisa, como é importante o sucedido escutar,
Gente, a maior qualidade que eu acho é engolir sapo. Porque eu engulo sapo com a minha filha é impressionante. Engolir sapo. A gente escuta, tem que pegar e dar um tranco, o cara foge. Nem passarinho, né? Foge. Fuja aí. Se o passarinho foge, o cara tá mal. Então, uma escuta eficaz para... O espírito de servir, quer dizer, na realidade o sucedido está ali para servir o sucessor. Para dar tudo o que é possível para o sucessor, e não o contrário. E o desejo, lógico, de compartilhar conhecimento. O sucessor, né? Ele tem que... Uma forma muito grande, muito bacana de compartilhar o conhecimento tácito é o sucedido passar um projeto específico, o cara começa a fazer e você vai ajudando o cara, vai trocando ideias para fazer aquele projeto funcionar. Ou seja, você está compartilhando o conhecimento fazendo, não mandando. Você está fazendo junto. Logicamente, o sonho compartilhar, quer dizer, o orgulho de ser membro da família da empresa. Muito mais do que interesse e curiosidade, tem que haver compromisso e disposição. Né? Às vezes o cara tem muita vontade, muita motivação, mas na hora de fazer, ele se entrega. Tem que ter paixão pelo negócio e ter expectativas, uma ambição positiva, e ele tem que estar envolvido previamente à sucessão. Não pode ser uma surpresa para ele. Conclusão das conclusões. Validor, desculpa, mas eu vou prejudicar a nossa consultoria. Eu queria dizer que quando há uma sintonia de objetivos entre o patriarca e o filho, não precisa de consultor. Não precisa mesmo, desculpa, não precisa de consultor. Porque esse compartilhamento do conhecimento tácito, ele é natural, ele é espontâneo, ele é autossustentável, ele é sinergético. Ele é natural. No íntimo, todo pai quer compartilhar o conhecimento com o filho. Só que às vezes a forma com que ele faz isso é errada. Ele se perde. Mas ele tem vontade sim de compartilhar. Não é assim chegar, agora eu ensino isso. Nenhum pai pensa assim, de maneira nenhuma. Né? Então, é por isso que ele não precisa de consultor. E ele afasta de ambos, tanto o sucedido como o sucessor, que a pior coisa é a solidão do poder. Eu fui executivo de uma grande empresa de Jaraguá. A gente sempre decidia alguma coisa, tinha alguém em cima para dizer sim ou não, e tu ficava tranquilo. O cara decidiu. Mas quando está no teu negócio lá, você é o top lá, você decide, mesmo aquilo dá um medo, dá uma solidão. O que eu fizer de errado aqui, agora estoura. Mas quando tem do teu lado um sucedido, é mais um cara para tu falar, mas falar assim espontaneamente e tal, trocar uma ideia, dá, não dá e tal. Isso é muito legal. Eu tenho um caso em que o patriarca, já bem idoso, né? Mas ele vai todo dia ele vai lá e tomar um café com o sucedido. Todo dia ele vai tomar um café. E aquilo dá para você assim, um conforto. É o meu pai ainda que está aqui, está me escutando, eles trocam uma ideia, ele lê um negócio no jornal, ela leu. Então é bacana isso porque você afasta a solidão do poder, quando tens do teu lado um sucedido que compartilhar. E aí, esse compartilhamento tem muito em comum com o que se denomina tradição. Tradição significa do latim, que é entregar, é passar adiante, é a permanência na continuidade de uma doutrina, de uma visão de mundo, de costumes, valores e cultura de uma geração para a seguinte. E aqui eu queria colocar também que o sucedido de sucesso, acima de tudo, deseja que a sua obra, grande parte das vezes fruto de muita renúncia, esforço e determinação, não se subordine ao ciclo biológico da vida, ou seja, que se perenize no tempo. E assim, o sucedido com respeito pelo passado, compreensão do presente, ele pode preservar sem imposição, e ele pode manter-se útil com facilidade a essência do conhecimento acumulado. Porque grande parte das empresas, a primeira geração ela não cresce muito, de repente a segunda geração explode, porque já há um grande conhecimento acumulado, que a nova geração pega e toca para frente. E a nova geração nem sempre reconhece isso. E uma coisa que me tocou muito, até nada a ver com um doutorado, mas escutei um dia uma prática de um padre, e que também fechou com o que eu coloco. As pessoas, durante uma fase da vida, elas têm utilidade. Digamos, o empresário começa a estar no alto da energia e tem uma utilidade. Dá boas ideias para a gestão, para o negócio.
Mas chega uma hora que ele já começa a ter problemas, né? Faculdade, idade, coisa e tal. Aí ele não tem mais, digamos, utilidade prática, mas ele tem um significado. Ele está ali, tem um significado para a família, para os executivos, para o sucedido. Ele tem um significado de alguém que começou aquele negócio, quer perenizar aquele negócio, e enquanto puder, ele fará força para que esse negócio se perenize depois dele partir. Isso é muito, muito forte. Grande parte dos empresários de sucesso, eles estão até no último dia ainda, eles vão para a fábrica, eles não têm mais mesa, eles não têm mais sala, não tem secretário, muito menos, mas vão todo dia lá porque eles têm um grande significado para a organização. As empresas são criadas para nunca acabar. Isso todo mundo sabe. Agora, como fazer é que é um problema. Eu venho lá da minha família, eu sou manezinho da ilha e não quero morar lá com dinheiro nenhum, porque eu sofri muito com a sucessão familiar do lado da minha mãe, em que nunca não houve nenhum conhecimento desse sentido, o que era governança corporativa, o que era compartilhamento, o que era respeito mútuo de pai pelo filho e do filho pelo pai, o que era a vontade de dar continuidade no negócio. Eu senti isso na prática, é muito, muito, muito triste. E eu tive na Expogestão anteontem, eu tive várias palestras, e uma delas era sobre isso. E eles falavam coisas que para nós de Jaraguá são coisas de pré-primário, porque nós estamos muito, muito avançados nesse sentido. As empresas que eu entrevistei com doutorado, e mais umas 20 ao longo dos trabalhos, elas estão com uma maturidade muito boa. Mas, aí entra a Lidô, né? É muito importante que vocês pensem em conselho de família. Porque se a família não for unida, é difícil tudo fica muito difícil. Então, eu queria colocar a minha tese à disposição, ela é muito acadêmica, nós vamos transformar isso num livro, o professor Leire será um coautor desse trabalho, né? Colocar à disposição, em agradecimento a essa terra muito fértil, e cada 5, deve ter uns 3 de fora de Jaraguá, aqui vieram, aqui ficaram, e valorizo muito essa cidade. Vocês estão de parabéns, jaraguenses. Muito obrigado.